A mãe e os irmãos de Jesus são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu me chamo Indalécio, sou membro da comunidade Adorar e eu te convido a tomar a sua Bíblia e vamos juntos ruminar a palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora da sinagoga, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis aí a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, minha irmã e a minha mãe." Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a gente vê aqui uma questão que chega a inquietar muitos corações. Jesus estaria rejeitando a sua mãe e os seus familiares? Porque a palavra irmão, no tempo de Jesus, estava falando de uma árvore genealógica onde considerava-se que os primos eram seus irmãos, familiares mais próximos. Como nós sabemos, Jesus não teve irmãos de sangue, teve sim amigos, primos, que ele considerava como irmãos. Mas o que nos intriga nesta palavra, ou se ainda intriga o seu coração, é achar que a frase de Jesus foi rude, quando Jesus, de alguma maneira, deu a entender que estava rejeitando a sua mãe e os seus familiares que o procuravam do lado de fora da sinagoga. Pois bem, não é de agora que nós vemos muitas vezes, quando alguém está falando do amor de Deus, da palavra de Deus, muitos corações se inquietarem com coisas externas. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada, está sendo lançada no terreno, nós sabemos que muitos são os empecilhos. Isso no tempo de Jesus também já existia. Jesus pregando a palavra do seu Pai que estava nos céus, e situações externas querendo atrapalhar a palavra de Deus que estava sendo lançada naqueles terrenos. E dentre tantas variáveis externas estava ali algumas pessoas que andavam de um lado para o outro e se preocupavam muito com as coisas externas, a ponto de chamar a atenção de Jesus e dizer: "Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Veja, Jesus toma a palavra e imediatamente Jesus repreende a inquietude do coração daqueles que estavam ali. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser colocada em primeiro lugar. Porque se nós colocarmos a palavra de Deus em primeiro lugar, nós passaremos a fazer parte de uma família cristã. Jesus está querendo dizer apenas isso. Veja, é lindo quando Jesus disse: "Minha mãe, meus irmãos, os meus familiares, aqueles que estão próximos de mim, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus." Quantos ali queriam sair, quantos ali desejavam sair daquele lugar de tanta inquietude, preocupando-se com as coisas externas? E Jesus os repreende, dizendo que embora sua mãe esteja lá fora, e os seus familiares querendo ansiosamente encontrar com Jesus, mas mais importante do que aquela ansiedade era a palavra de Deus. A palavra de Deus, Jesus está dizendo aqui, que nos torna filhos, nos torna família de Deus, nos torna família do Senhor.
Lindo quando Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Sim, minha mãe está aí fora e eu atenderei e eu vou ouvir a voz da minha mãe. Mas antes, porém, é preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Antes, porém, é preciso ouvir a voz de Deus. Por isso, meus irmãos, quando Jesus repreende para corrigir as ansiedades dos nossos corações. Por isso precisamos tomar essa palavra. Jesus diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este se torna filho, este se torna pai, se torna mãe, se torna família comigo, diz o Senhor. Tome essa palavra, alimente-se dessa palavra e permita com que ela seja o nutriente para a sua vida. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.